abrir a nossa Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo vou abrir os túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém? Amém. Amadas, todas nós passamos por vales. Talvez você esteja passando por um vale. O Senhor levou Ezequiel a ter uma visão, ou seja, ele foi e viu a situação onde o povo de Deus estava. Só que eu não quero entrar no contexto histórico, amém? Eu só quero que você saiba e tenha confiança de que isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. E o Senhor, Ele é poderoso. Ele é poderoso para, em qualquer situação, seja qual ela for, trazer vida novamente aos mortos. Talvez você já ouviu, até o próprio Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Amém? Nós temos vários contextos de ressurreição na palavra. Mas aqui diz um contexto onde haviam ossos. E ossos secos. Na verdade, estavam mais ainda. O que a palavra diz? Muito seco. Era uma condição onde humanamente não havia mais saída. Talvez você se encontre assim, em uma situação onde humanamente você não veja nenhuma saída. Só que eu quero dizer para você que o Deus do impossível está aqui. Amém? E esses ossos vão voltar a viver. Amém? Eu quero que você anote os princípios que nós precisamos entender para que esses ossos voltem a viver. Primeiramente, o Senhor diz o quê? Ele levou Ezequiel, ele levou a um vale cheio de ossos. Então quer dizer que não foi o diabo. Amém? Foi o próprio Senhor.
Ele levou Ezequiel para ver a condição. Imagine você em meio a um vale, onde só há ossos secos, onde não há vida, não há esperança. E nós sempre sabemos que Deus pode o impossível, amém? Amém. Mas nem sempre temos a confiança de que Ele vai fazer o impossível. Hoje se tem muito conhecimento, se conhece. As pessoas acreditam que a Bíblia é verdadeira, as pessoas acreditam que Deus pode fazer milagre, mas quando ela se vê em meio a esse vale, ela diz assim: será? Será que pode voltar a viver? Mesmo crendo, ela duvida. Ela crê sem a fé, que é uma fé em Deus. Ela pode às vezes ter mais confiança para crer que Deus vai fazer algo na vida de outra pessoa do que na situação dela. Só que o Senhor, Ele quer trazer vida a esses ossos. Vida a esses ossos. Se levantar dentre ele um exército. E eu imagino Ezequiel andando sobre esses ossos. Ele caminhava, mas ele falou: o Senhor que me trouxe. Então algo o Senhor vai fazer. Amém? O Senhor te trouxe aqui. Mesmo em meio ao vale que você está passando. Mas Ele vai trazer vida novamente. Amém? O Senhor, Ele não faz você ver a situação que você está e falar: você está vendo? Olha onde você se enfiou. Olha onde você está. Não. O Senhor queria mostrar a condição. Nessa noite você precisa saber em que condição você está. Em que condição você precisa, onde a vida de Deus venha novamente sobre você. Em que área da sua vida você precisa que o vale se levante como um exército? Em que condição? Foi o Senhor que o levou. Você precisa falar: Espírito Santo, me leve agora. Numa breve reflexão, que eu entenda como está esse vale que eu estou enfrentando. O Senhor não quer te levar a passear pelo vale para mostrar que há destruição. E depois falar: tá vendo? Você fica ali, que eu vou resolver o problema de outras pessoas, eu vou fazer outras coisas, depois a gente conversa. Não. Ele diz: vem porque você vai ver esses ossos voltarem a ter vida. O Senhor te pergunta, quando você olha para a situação que você está enfrentando, quando você olha para as situações na sua vida onde você precisa de um milagre, talvez seu milagre não seja um impossível, talvez você ainda esteja lidando com ele no natural. Hora que se tornar impossível, eu entrego para Deus. E isso é um grande vilão. É um grande vilão. Por quê? Porque quando nós tentamos resolver as coisas da nossa maneira, quando nós tentamos fazer aquilo que vem à nossa mão, quando nós não entregamos para Deus, nós corremos um sério risco de adiar o processo de Deus nas nossas vidas. Nós caímos no risco de perdermos a esperança. Quantas pessoas estão em vales e não creem mais nem que o Senhor pode fazer algo? Por quê? Por causa do cansaço. Do cansaço que ela já obteve buscando pelas suas mãos obter um milagre. Ela tentou da forma dela, ela tentou com artifícios naturais, ela buscou resolver o problema, ela buscou resolver talvez o seu casamento do jeito melhorando a si mesma. Ela tentou buscar a felicidade, aumentando o limite no cartão de crédito. Tantas outras coisas que não foram o Senhor. E hoje o Senhor diz: eu vou te fazer dar uma voltinha pelo vale, para você ver e reconhecer que eu posso todas as coisas. Quando você vai tentando fazer as coisas da tua forma, cada vez mais você vai se frustrando, até o ponto de você crer que Deus pode fazer, mas crer de uma forma que não é a fé. Você não tem mais fé. Talvez sejam áreas na sua vida que você precisa mudar, um comportamento o qual você já tentou mudar e você não consegue, abandonar um pecado o qual você não consegue. Eu já tentei. Todos sabem, por exemplo, uma pessoa que ela tem um vício, ela é viciada em drogas.
Para ela é muito difícil, até mesmo viciada no álcool, é muito complicado, porque ela tenta com as suas próprias forças. Ela tenta. E ela vai tentando. Aí, com as suas próprias forças, o que sempre acontece? Acaba caindo. Aí ela tenta de novo. Ela fala, não, agora eu vou. De repente se interna, fica lá um tempo internado. Aí ela, não, agora eu consigo. E novamente, ela cai. Chega um momento que nem essa pessoa se acredita mais. Ela não acredita mais nela. Ela não acredita que a situação dela vai mudar. E até mesmo aqueles que estão em volta começam também a perder as esperanças. Parece que você vê a pessoa bem e de repente já vem aquela vozinha, mas por quanto tempo? Por quanto tempo? O casamento melhora, mas aí já vem a dúvida. Será que ele vai me trair de novo? Será que vai melhorar? Por quê? Porque se está tratando no natural. Talvez você diga, não, pastora, eu busquei a Deus. Muita gente hoje busca a Deus, mas busca a Deus apenas por aquilo que Deus pode dar. E não por aquele que Deus é, aquilo que Deus é poderoso, grande, o soberano sobre as nossas vidas, o único Deus. A pessoa ela só quer um favor de Deus. Quando a pessoa está no meio da moinha, é mais fácil para ela buscar Deus, não é verdade? Então, por aquele tempo, ela busca Deus. Só que muitas vezes, quando o milagre chega, o que ela faz? Começa a deixar de lado. Já não ora mais tanto, já não busca mais tanto. Por quê? Porque as coisas se acomodaram. Acomodou. E você acaba se acomodando. Aí você não prosseguiu em conhecer o Senhor. Aí o que acontece? Começa a ir novamente com as tuas forças. Novamente você começa a buscar com as tuas forças. Quando você não busca na fonte certa, toda a água seca. É só o Senhor que tem águas abundantes, amém? É só o Senhor que tem uma fonte a jorrar sem limites. Ninguém mais pode fazer isso por você. Quando o Senhor chega para você e diz assim, você crê que a tua vida pode mudar? Você crê que essa situação a qual você se encontra, que você lutou com as suas próprias forças, ela pode mudar? Aí você fala, eu creio. Creio, mas lá no fundinho tá. Será que Deus vai fazer? Será que Deus realmente se importa com o meu problema? Será que Deus pode mudar? Talvez você olhe e fale assim, é que você não conhece essa pessoa. Se esses ossos são secos, ela então já está mais que seco, muito mais que seco. Mas o Senhor, Ele pode todas as coisas. E o Senhor te pergunta, você crê? Você crê que essa situação a qual você vive pode ter uma história, um final diferente? Ou você já se deixou acomodar? O que eu quero trazer para você nessa noite é isso. Não se deixe acomodar. Não deixe as circunstâncias deixar você acreditar que nada mais pode mudar na sua vida. Não deixe o dia a dia, as frustrações, dizerem assim, você vai tentar de novo. Você vai confiar de novo. Você vai fazer isso de novo. Mas você já fez e você não teve êxito. Aí eu te pergunto, mas onde tem sido a tua fonte? Será que realmente você tem buscado em Deus? Será que você está disposta a deixar Deus trabalhar em todas as áreas da sua vida? Nós não devemos buscar a Deus somente para melhorar uma situação. Você não pode ir até Deus como se Deus fosse um empregado seu. Deus resolve isso, resolve aquilo, resolve aquele outro. Eu acho interessante. As pessoas elas têm mais facilidade em acreditar em coisas palpáveis. Ela se apega a muitas coisas. Ela tem mais facilidade, às vezes, de fazer uma simpatia. Se a tua fonte não é Jesus e a tua fonte é qualquer outra, seja branca, preta, amarela, o que for, não vem de Deus. Não vem de Deus. Somente Jesus é a fonte. Amém? Não é o horóscopo. O horóscopo. Mas dá tão certo. Eu falo quantas pessoas inteligentíssimas
universidades, pessoas até mesmo às vezes não é estudada, mas tem um conhecimento e acredita nessas coisas. Deixa eu ver que cor de roupa que eu vou sair hoje. Eu vim de verde para dar esperança. Né? Esperança. E buscando tantas coisas. Não. Você tem que colocar a sua confiança no Senhor. É no Senhor. Largar essas bobagens. Ah, vou colocar o nome do fulano dentro do pote da bananeira. Tem tanta coisa por aí. Vou ver com quem eu vou casar. Vou ver não sei o quê. Não, é só uma simpatia. Você está colocando sua fé, você está colocando a sua confiança em algo que não é o Senhor. Você precisa, além de tudo, se arrepender. Se arrepender e falar, não, Senhor, se até hoje eu andei no engano, eu não quero mais. E ele disse, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Como hoje você vê a situação da sua vida? Uma situação a qual você passa. Talvez uma espera. Tem moças que aguardam o seu pretendente e nada dele chegar. Nada. Não vê nem esperança. Já fez de tudo. Sala de bate-papo na internet. Facebook, indicaram amigos, fizeram de tudo, mas o negócio não vai. Por quê? Porque a sua confiança não está nele. E quantas mulheres acabam se relacionando com homens os quais não era Deus que tinha preparado para ela, por causa da precipitação. Aí depois fala, mas por quê? Não era. Não era. Moças que se precipitam. Se faz de cega quando está vendo alguns efeitos. Fala, meu Deus, mas se passar esse, se passar esse agora, eu deixar, ficar sendo muito seletiva demais, eu vou ficar solteira. E começa a se desesperar. Não coloca a confiança em quem? No Senhor. Ele diz, filha, você acredita que eu tenho alguém para você? Você acredita que esses ossos podem voltar a viver? Ah, eu acredito, mas é aquele acredita trabalhando também para fazer algo. Não confia totalmente em Deus. Não confia, da mesma forma que entrega para Deus, fica puxando de um lado para o outro. Entrega o Senhor, mas deixa eu segurar uma pontinha, para ver se vai que o Senhor deixa cair, ou vai que o Senhor vai embora e me esquece. Então eu deixo, mas não deixo tanto. Um casamento, o qual você já está com sentenças, não vai dar certo. A melhor saída é nos divorciar. Todo mundo sempre me falou que ele não prestava. Todo mundo sempre me alertou. Não, eu vou largar. Você está andando no meio do vale. E eu te pergunto, esses ossos podem voltar a viver? Será que existe alguém que Deus não possa mudar? Será que existem situações que Deus não pode trazer vida novamente? O Senhor, Ele quer fazer nova todas as coisas. Ele quer que você confie nele. Não fique dependendo de você mesma. Porque se você continuar confiando em você, você vai se frustrar. Você vai olhar o natural. Você vai olhar as situações da forma que elas aparecem ali diante dos teus olhos. Em Hebreus 11:1. Fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. A fé, você tem que ter a convicção daquilo que você não vê. Talvez você saia daqui nessa noite e você depare novamente com o vale. Vai lá e vê que a situação naturalmente não mudou. Naturalmente ela continua do mesmo jeito. Você precisa vencer a incredulidade. Você precisa falar, Senhor, eu quero sair daqui crendo. Mas não tem jeito. Tem. Só não tem jeito se você decretar que não tem jeito. Só não tem jeito se você não quiser profetizar. Só não tem jeito se você não se dispor a falar, Deus, eu confio que o Senhor pode mudar toda a situação. Eu não sei, de repente alguém esteja num contexto
de repente a sua vida, ou até mesmo alguém próximo, num contexto onde não há mais solução, a pessoa está com uma sentença de morte, uma doença. Comece a dizer: Senhor, o Senhor pode trazer esses ossos novamente à vida. O Senhor diz: você crê? Diga: eu creio. Eu creio que a última palavra vem da boca do Senhor. Eu creio que ninguém pode me dar uma última sentença. Eu creio que ainda que os médicos, mas foi o médico fulano de tal, foi ciclano de tal, creia, a última sentença vem de Deus. E se Ele colocar no seu coração, se Ele dizer: filha, eu tenho vida, vença a incredulidade. Não olhe o natural. Se você sair daqui olhando o natural, você não vai ver as situações mudadas. Eu acho muito interessante. As pessoas sempre nos procuram querendo oração. Então, nós oramos pela pessoa. A oração, ela tem poder, amém? Amém. Mas muito depende de nós. Não é um pozinho de pirlim-pim-pim. Quantas pessoas se frustram porque estão atrás de pozinho de pirlim-pim-pim? Elas, ao invés de confiar em Deus, elas vão no fulano de tal, no ciclano de tal, lá no lugar tal, lá no lugar, e roda tudo, porque a confiança dela não está em Deus. Está naquilo, na oração do fulano, na oração do ciclano, na água, na folha, nisso, naquilo. Não, eu preciso. E vai enfiando a cabeça embaixo de toda mão que aparece. Só abrindo um parênteses. Cuidado com quem coloque a mão na sua cabeça, viu? Nós não devemos deixar todo mundo colocar a mão na nossa cabeça e orar por nós. Tem gente que vê uma mão já de baixo. Bênção, tem que abençoar. Não. Existe um princípio, há uma transferência espiritual. E se essa pessoa não estiver com a vida diante do Senhor, você corre um sério risco de estar colocando a sua vida na mão dessa pessoa e espiritualmente receber os espíritos que estão agindo na vida dela. Tem que tomar cuidado. Não quer dizer que você não vai buscar a oração dos outros, amém? Mas eu estou falando daquelas pessoas que acham que os outros vão solucionar o problema. Ela está num lugar, ela fala: não, mas lá tem uma oração forte. Eu vou lá porque essa oração vai mudar. O fulano vai orar por mim. Isso aqui. Não, é Deus quem vai mudar. Amém? Amém. Somente Deus pode trazer vida ao vale de ossos secos. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Então faça como Ezequiel. Diga: Senhor, eu creio que esses ossos podem voltar a viver. O Senhor o sabe. O Senhor o sabe. Não diga: Deus, eu já não consigo mais, eu não consigo perdoar, eu não consigo fazer isso. Muitas vezes os ossos não voltam a viver. Por quê? Porque você está aprendendo. O Senhor está dizendo: libera, perdoa. E você está retendo. Você não está deixando Deus fazer. E depois transfere tudo para Deus. Deus não fez. Não era da vontade de Deus. O que é a sua parte, você precisa fazer. O que é a sua parte, você precisa fazer. Crer. Amém? Ouçam a palavra do Senhor. Tem muita gente ouvindo Deus, só que não está obedecendo a Deus. Não adianta ouvir a Deus. Você precisa obedecer. Entendeu? Deus está falando para muita gente: vai lá, se conserta, abre mão disso, volta atrás, faça dessa forma. E a pessoa endurece o coração. A pessoa não faz o que Deus está mandando. Ela ouve a voz de Deus, mas ela não obedece. Ela não obedece. Ela só está preocupada com aquilo que vai acontecer para resolver o problema dela. O Senhor fala: abandona isso, ela não abandona. Ou quando abandona pela metade. Obedeça. O milagre, o impossível vai ser Deus que vai fazer na sua vida. Não é você. Você precisa sair de cena para que o Espírito Santo age na sua vida. Amém? Você precisa falar: Senhor, eu sei que eu não vou poder fazer nada com esse vale. Eu não vou poder juntar esses ossos e trazer ele com carne e tendões. Eu não vou poder. Eu creio que é o Senhor. Mas o Senhor disse: ouça,
Profetize. Profetize. O que você tem feito em meio ao vale? Como você tem usado a sua boca? Amaldiçoando? Lançando palavras? Ah, não muda. Ah, não vai mudar. Ah, você é isso, você é aquilo. Ah, meu casamento já acabou mesmo. Você sabia que quando em relacionamento, nós trabalhamos com casados para sempre. Uma vez fizeram uma matéria que era sobre as frases ditas diante do juiz na hora da separação. Sabe qual era a célebre frase? Eu sempre te disse que isso um dia ia acontecer. Eu sempre te disse que um dia nós iríamos nos separar. Ou seja, eu sempre profetizei isso. Eu sempre lancei com os meus lábios uma sentença maligna sobre o nosso relacionamento. E aquilo que nós nos alimentamos, nós vamos nos fartar. Nós precisamos falar: Deus, eu quero romper com todo palavreado contrário, com toda sentença contrária. De repente você tem um marido preso nas drogas ou no alcoolismo ou em qualquer outra situação. Hoje, quantos homens vivem presos pela pornografia? E você olha e com olhos naturais fala: você não vai mudar. Você não vai romper. Você está lançando uma sentença sobre ele. Você já está declarando o contrário daquilo que o Senhor está nos ensinando nessa noite. O Senhor está dizendo: ouça, profetize. O profetizar não é um pensamento positivo. Amém? Tem muita gente que fica com aquele pensamento positivo. Ah, tem pensamento positivo, fica vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não, não é isso. O profetizar é diferente. O profetizar é você crer que Deus vai fazer. Amém? Amém. Você crê. E você vai orar a Deus. E no mundo espiritual, você vai gerar aquilo que já está no coração do Senhor. É diferente de você ficar falando. Não vamos todo mundo falar: vou ficar rica, ficar rica, ficar rica, ficar rica. Todo mundo vai ficar rica, né? Não é isso. Por quê? Porque isso não tem Deus, não é Deus que está fazendo. A pessoa precisa entender que o profetizar é liberar no mundo espiritual uma palavra, crendo, ainda sem ver, mas tendo a convicção de que ela vai acontecer. Amém? Não vai agora sair daqui e falar: vou profetizar na vida dos outros, né? Jogar praga na vida dos outros. Não. Até abrindo parênteses, tem gente que fala assim: a praga de mãe pega, né? Praga de mãe pega. A mãe fala, acontece. Por quê? Porque é um profetizar. Quantas mães ficam: ah, você é isso, você é aquilo, você vai ser uma prostituta. Aí o teu casamento vai ser uma desgraça igual ao meu. Aí quando a moça cresce, casa, passa por tribulação, ela fala: mas bem que a minha mãe dizia mesmo. Bem que a minha mãe sempre falou. Na verdade, sem saber, a sua mãe, ela profetizou, na verdade, ela lançou uma maldição sobre você. E essa maldição, ela pode ser quebrada, amém? Amém. Através do sangue do Cordeiro, toda maldição, todo decreto de morte, ele é quebrado. Independente do que ela tenha dito. Independente. A maldição, ela é quebrada através do sangue de Jesus. A gente fala: ah, praga de cigano, né? Por quê? Porque a pessoa crê tanto naquilo, crê mais do que na palavra de Deus. Hoje, quantas pessoas, elas buscam acreditar mais no que os outros dizem do que no que a palavra de Deus diz. O tal falou que não, que a melhor coisa é isso, não tem jeito, aí ela se apega aqui. Muitas vezes o diabo coloca até pessoas próximas de nós, sabe para quê? Para tirar a sua fé. Para te fazer não acreditar que Deus pode. É uma amiga, alguém fica: ah, você vai fazer isso de novo? Ah, não muda, larga a mão disso. O Senhor diz: filha, ouça a minha voz. Ouça a minha voz e profetize. Amém? Amém. Profetize. Profetize e creia que eu vou fazer. Cesse com toda voz de incredulidade. Não, você não vai se afastar da pessoa, mas na hora que a pessoa falar para você, ali na sua mente, você vai falar: está quebrado em nome de Jesus.
Eu vou me firmar na palavra que o Senhor tem para mim. O Senhor está me dizendo, é um novo tempo. Se o Senhor está me dizendo que o meu milagre está chegando, ele vai chegar. Amém? Diz assim: porei tendões sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Imaginem a cena, aqueles ossos começando a se bater para se juntar. Imagine, era um exército, então eram muitos ossos. E esses ossos começaram a chacoalhar. Esses ossos começaram a se juntar. E conforme eles se juntavam, a palavra diz que foram nascendo o quê? Tendões. Foi aparecendo carne e cobrindo com pele. Só que o versículo 8 diz assim: olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Tem pessoas que já receberam parte do milagre, ou até conseguiram ir até um certo ponto, mas ainda não têm a vida de Deus. São como mortos vivos. Sabe aquele morto vivo? Está inteiro, ressuscitou, mas não tem a consciência. Existem pessoas hoje, até mesmo dentro de igrejas, pessoas que estão como mortos vivos, não crendo mais que Deus pode fazer algo por ela. Está faltando o principal, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Você tem que começar a falar: Deus, eu quero crer. Eu quero crer que o Teu Espírito Santo é o mesmo. É o mesmo Espírito que trouxe Jesus dentre os mortos. Você sabia disso? O Espírito Santo é o mesmo que trouxe Jesus dentre os mortos. E Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Hoje as pessoas estão cheias de conhecimento. Muito conhecimento. Muito. Existem igrejas que você vai e tem tanto conhecimento, pastores, padres, né? Praticamente deixam lá em Ribeiro, Godrinho, tudo no chinelo. De tanto conhecimento. Falam bonito, pregam muito bem, mas em muitos lugares está faltando o Espírito de Deus. É mais uma motivação, uma palestra motivacional do que um culto ao Senhor. A pessoa vai lá, porque palestra é cara, sabia disso, né? Tem muita palestra que é um absurdo. A pessoa vai lá, ela recebe um ânimo para passar a semana. Mas ainda ela está com os ossos, com tendões, com os músculos, com a pele, só que ela não tem a vida de Deus. Ela não prova o que Deus tem para ela. Ela conhece, ela crê, fala para ela: não, Deus é tudo na minha vida. A Bíblia, mas falta a vida de Deus. E nesses últimos dias, a única coisa que vai fazer o vale voltar a ter vida, esse vale de ossos secos, ser novamente, se levantar como um exército, é o Espírito de Deus. Nós não devemos apagar o Espírito de Deus, amém? Você precisa falar: Espírito Santo, eu sei que é só o Senhor, é só o Senhor. Pode ter muita coisa boa, mas se está contrária à tua palavra, se não tem a vida de Deus, se é uma fé morna, é uma fé viva. É uma fé de que crê que é aquele mesmo Jesus que fez o milagre, muitos milagres, quando passou aqui pela terra, Ele é capaz de fazer o milagre pela sua vida. Ele é capaz de transformar todas as coisas. Ela crê que Deus ressuscita dentre os mortos, mas ela não crê que Deus pode mudar a ela mesma. Ela crê que Deus pode trazer ali, como quantas histórias, trazer vista aos cegos, mas ela não crê que Deus pode transformar o marido dela.
Ela não crê que o casamento dela pode ser restaurado. Ela não crê que ela pode ser curada. Ela não crê. Por quê? Porque está como ossos, está com tendões, mas está sem o Espírito de Deus. E sem o Espírito de Deus, nós não vamos muito longe, não. Se você não clamar pelo Espírito Santo sobre a sua vida, para trazer realmente a vida de Deus, que é uma vida abundante, uma felicidade abundante, uma paz abundante, você só vai ficar com um corpo levantado, como um morto-vivo. Vai caminhar, mas vai estar sem vida. Sem vida. O Senhor, Ele quer trazer vida a você. Amém? Diz assim, a seguir Ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito fez o quê? Entrou neles. Receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. É tempo de você começar a falar, Deus, eu creio. Ainda que a minha esperança acabou, eu quero que o Senhor venha sobre a minha vida nessa noite e restaure. Restaure a confiança de que o Senhor está movendo da minha vida. Mesmo sem você perceber. O fato de você estar aqui nessa noite é porque o Senhor está movendo na sua vida. Se alguém lhe convidou, se você está aqui às vezes de outra forma, ficou sabendo através de a página do ministério, qualquer outra coisa, não foi. Pode parecer uma coincidência, mas o Espírito diz, filha, eu quero que os ossos voltem a viver. Mas eu te pergunto, e você? Você crê nisso? Você crê que eu posso trazer vida? Não há nada de errado em você olhar agora a situação e falar, eu não consigo crer. Eu não consigo. Eu não consigo ver o futuro adiante de mim. Não há nada de errado nisso. Porque o Espírito Santo, Ele está aqui, amém? E Ele quer mudar essa situação. O errado está você não buscar a Deus para que Ele restaure a tua fé. Para que o Senhor diga, não, filha, eu quero apenas que você me ouça e profetize. Eu quero apenas que você se disponha a clamar. Eu quero apenas que você creia. E mesmo que você fale, Senhor, olha, a situação está difícil, Senhor. Eu não sei, esse vale, eu não sei se ele vai voltar a viver. Eu não sei, Senhor, se eu vou terminar 2012, ainda bem. Eu não sei o que me espera daqui 10 anos, eu não sei. Eu só vejo um vale de ossos secos. Mas o Senhor diz, profetize, creia que Ele é poderoso, amém? Creia que Ele pode todas as coisas. Creia que não há impossível. Você precisa crer no seu coração. Você precisa falar, Deus, eu quero essa fé. Peça a Ele. Fala, Senhor, eu quero ter essa fé para passar por esse vale e depois ver um exército. Um exército. Você tem um exército ao seu favor. Amém. Você tem uma história que vai mudar a vida de muitas outras pessoas. Amém. É isso que o Senhor quer. Usar aquilo que o inimigo trouxe para te destruir. Ele quer trazer e falar, não, isso vai servir para glorificar o meu nome. Para que aconteça assim como diz ali. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Deus, Ele não mente. Se Deus fala, Ele faz. Eu posso falar para você e muitas vezes não cumprir. As pessoas podem falar para você e não cumprir. Mas Ele fala e Ele faz.
E eu creio que você veio aqui essa noite porque o Senhor tem algo para você. Amém. O Senhor, Ele quer restaurar a tua fé. Amém. O Senhor, Ele quer trazer uma esperança ao seu coração. Ainda que seja pequenininha, Ele quer dizer, filha, profetize. Profetize. Não está tudo perdido. Pode estar seco, pode estar difícil, mas eu estou aqui no Rio do Vale com você. O que você vê hoje? Talvez o que você veja não te traz esperança. Não te traz esperança. Mas o Senhor diz, creia. Creia. E eu vou fazer. Está seco? Muito seco? Eu vou fazer. Para que saibam que eu sou Deus. Amém. Para que saibam que eu falo e faço. Para que a tua vida sirva como um instrumento de louvor. E não há nada que nós venhamos a colocar diante do Senhor que Ele não responda. Se estiver de acordo com a vontade dEle, se estiver na palavra dEle, Ele vai cumprir. Ele faz. O Deus que eu creio faz. O Deus que eu creio, o Deus ao qual eu entreguei a minha vida, Ele faz. Ele faz. Aquilo que você nem imagina, o Senhor, Ele é capaz de fazer. Ele traz vida aos mortos. Ele traz de volta sonhos. Ele restaura todas as coisas. Porque o trabalho de um restaurador, ele é minucioso. Minucioso. E o Senhor, Ele sabe restaurar. Ele sabe. E deixar todas as coisas como Ele um dia planejou. Ele pode restituir a sua vida. E o interessante da restituição é que Deus não nos restitui aquilo, de repente você pensa, mas vai me restituir do quê? Eu nem provei, como que Ele vai me restituir? Como que Ele vai restituir meu casamento? Eu nunca fui feliz no meu casamento, Ele vai me restituir a felicidade, mas eu nunca fui. A restituição de Deus é por aquilo que você nem provou. Amém? Amém. É aquilo que Ele tinha para você e você não teve. É isso que é a restituição de Deus. Deus quer fazer novo todas as coisas da sua vida. Eu não sei o vale que você enfrenta. Eu não sei o que o Espírito Santo trouxe à sua mente enquanto eu ministrava essa palavra. Mas eu sei que o Senhor, Ele está movendo. Amém? Eu sei que o Senhor, Ele conhece a necessidade do seu coração. Ele sabe onde você precisa de um milagre. Ele sabe. A única coisa que você tem que fazer é profetizar. Se Ele te leva agora a passear pelo vale, se Ele te leva agora a olhar o vale de ossos secos, e Ele fala, filho, olha a situação que está. Olha a situação que está. Ele vai dizer, você crê? Você crê? Você crê que eu posso mudar? E você vai dizer, creio. Tudo certo.